Palavras voam como vento forte, mas quem segura, quem muda a sorte, é o filtro da mente, o filtro do coração. Pureza, paz, cheia de compaixão, frutos bons nascem dessa direção. A sabedoria é o meu farol, luz que guia quando tudo é sol, filtra os passos, os sonhos, a mão, pra boas decisões e um bom coração. Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Hoje a gente está com mais uma mensagem da nossa série, né, que sua oração é feita na terra, mas ela causa as reações no céu. E a nossa palavra hoje está em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Como tema da mensagem de hoje nós temos a paz que chega antes mesmo da resposta. Aqui a gente percebe que é óbvio que, como praticamente tudo, né, é um treinamento na Bíblia, viver é muito mais fácil às vezes do que falar isso, né? Mas a mensagem aqui, né, como uma mensagem direta, ela já diz o seguinte: muita gente vê a oração apenas como uma forma de pedir coisas a Deus. Mas Paulo aqui dá uma chave para a gente de algo muito mais profundo. A oração não serve apenas para fazer pedidos para mudar situações, mas também para poder mudar o nosso coração. Percebam que quando a gente ora, algo acontece dentro da gente, antes de acontecer ao nosso redor. A oração é chamar à existência as coisas. A oração é apresentar algo a Deus já agradecendo pela resolução daquilo, já agradecendo porque Deus ouviu e Ele há de produzir alguma coisa em cima daquilo que a gente está apresentando a Ele. Quando a oração ela traz essa dinâmica para dentro da gente, a ansiedade começa a perder força, o medo diminui e o coração vai acalmando lentamente, né? E finalmente a nossa mente começa a encontrar descanso, né? E normalmente isso vai acontecer ou numa situação em que a gente entregou e tem a plena confiança de que aquilo está entregue, né? Ou quando a pessoa já entrega os pontos e fala, cara, não tem mais o que fazer aqui, acabou. Essa segunda opção é uma situação de completo desespero, né, e desesperança. E quanto à oração, ela te dá um efeito de entrega e confiança na resolução. Como eu sempre falo, às vezes a resolução, o desfecho da história pode não ser exatamente aquilo que a gente esperava, mas com certeza é aquilo que vai produzir o resultado mais efetivo para cada um de nós. A oração, ela de fato, ela vai fazer o coração se acalmar. E por que a gente ora? A gente ora porque a oração ela nos reposiciona dentro do problema. Ela tira o controle da mão da gente e devolve o controle às mãos de Deus. Orar é justamente isso. Orar e entregar no altar é quando a gente solta o remo e Deus assume aquilo ali. Quando a gente ora, a gente percebe esse relacionamento com Deus, essa aproximação, né, com Deus. E a paz que Deus nos traz, ela não necessariamente depende da resposta, né? Muitas vezes a gente vai orar, como aconteceu com Daniel, ele ficou ali aguardando a resposta. Desde o momento em que ele dobrou o joelho dele para começar a orar, que ele intentou aquele propósito no coração deles, Deus já havia dado uma resposta, mas houve um tempo para aquilo acontecer, houve uma resistência para que as coisas de fato ocorressem, né? A gente sabe que no tempo de hoje é um pouco diferente, mas
o tempo, né, ele continua sendo um fator importante das respostas que a gente vai receber. Sendo que a paz que a gente precisa receber, ela tem que vir antes da resposta. Ela tem que vir de fato quando a gente entrega. Quando a gente entrega isso nas mãos de Deus, a gente percebe que há essa troca, né, de desespero por esperança, de falta de ânimo, né, de falta de alegria mesmo por confiança. A troca completa do nosso estado de espírito, né? Aquilo que muitas vezes trazia dor ou desespero passa a ser substituído por uma paz, né? E essa paz é que a gente persegue o tempo todo. Quando a gente de fato tem essa dinâmica, quando a gente entende essa dinâmica do céu, né, a gente percebe que a nossa percepção de paz não depende da resposta, depende da presença de Deus. Você ora e sente a presença de Deus. Você ainda não viu nenhuma resposta, mas você sabe que Ele está com você. É como se você estivesse indo, né, para a escola depois de um problema com o seu pai de mãos dadas com você. Você está ali com plena confiança de que não importa o que está esperando você na escola. Quando você chegar com seu pai, tudo vai se resolver. Tudo vai deixar de existir. Todo problema vai deixar de existir. E é exatamente isso, né? É uma paz que chega antes do milagre chegar. Que chega antes da cura, que chega antes mesmo da porta abrir. É a certeza que chega antes da resolução daquele problema que você está entregando no altar. A oração não é só uma ponte entre o céu e a terra. É o processo, de fato, que transforma um coração no meio do caminho, né? Ou seja, é algo que vai mudando durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória, é algo que vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso relacionamento com Deus, até o ponto em que você tem tanta confiança que não importa mais qual o problema que ocorre. Óbvio que você vai ter transtorno, você vai ter uma série de coisas, mas assim, você tem a plena certeza e convicção de que nada é grande o suficiente para o Deus que você serve, né? E isso é um processo, né? Isso é um processo. Você aprende a confiar em cada situação que você entrega, né? E Deus sempre faz coisas assim muito inusitadas, né, com a gente. Eu tenho várias Bíblias em casa, né? Eu gosto de Bíblia, algumas os amigos indicam, outras Bíblias que eu ganhei. Cada Bíblia tem uma linguagem, né? Tem uma dinâmica diferente ali no trato. E eu lembro que uma Bíblia que eu comprei, que é essa aqui, que eu carrego comigo, está comigo aqui em Portugal, que está comigo há bastante tempo, né? Eu comprei em 2007, quando eu me converti, né? Eu sempre tenho o máximo de cuidado com ela, né? Eu tenho outras Bíblias que vieram depois dela que já foram se acabando ali, porque você usa, mas leva para lá, leva para cá. Essa aqui eu sempre deixo ela com cuidado ali. Mas quando eu peguei essa Bíblia, é a Bíblia Shed, né? Ela tinha uma linguagem que eu não gostei muito assim no começo, né? Porque eu tenho outras versões ali com termos, né? Que aquela coisa de quando você se converte ali, você, né? Tipo, tá buscando aqueles termos mais sofisticados ali, você, né? Você acha bonito aquelas palavras que você não conhece direito. E quando eu li, ela tinha algumas coisas, algumas passagens um pouco diferentes nas traduções de outras Bíblias que eu tive. E aí eu, cara, não gostei muito, assim. Eu falei, cara, essa Bíblia, meio que quis deixar essa Bíblia meio que de lado lá. E, por incrível que pareça, essa é a Bíblia que está comigo praticamente em todas as viagens que eu faço, né? Teve comigo no dia do meu batismo. E todos os lugares que eu vou, normalmente eu sempre carrego ela, sabe? Aquela coisa como Deus fala assim, não, como assim? Isso aqui não serve para você, né? E foi aí que eu acabei carregando mais tempo. Eu tenho outras que realmente são muito difíceis de transportar, porque elas são muito grandes. Mas com o tempo eu aprendi a amar, né, essa Bíblia. Os estudos, as coisas que tem aqui, ela passou mais tempo comigo, as folhas já estão começando a meio que se soltar aqui, tem um monte de coisa rabiscada. E a gente percebe que Deus ele sempre tem um contraponto, né, de algo que a gente às vezes não valoriza tanto, ou acha que aquilo não vai ser tão importante. Deus vai lá, pega e coloca aquilo no centro para você entender que tudo dentro
né, da dinâmica de Deus tem propósito, né? E normalmente ele sempre pega aquilo que muitas vezes para a gente tem menos valor para mostrar a capacidade dele de transformar qualquer coisa em algo extremamente valioso. Ele faz isso com a gente, né? Quando ele pega, normalmente a gente está ali naquele estado deplorável, ele pega, vai tirando aqueles carrapichos, vai preparando, né, o terreno, as experiências e a nossa caminhada para que a gente se torne de verdade um embaixador e possa, de alguma forma, contribuir para a conversão de outras pessoas, através dos nossos testemunhos, através da nossa história, através do tempo que a gente pode dedicar, através dos dons que Deus derrama sobre as nossas vidas, né? E muitas vezes, para que a gente deixe de fato Deus agir nisso, é preciso coragem, porque a gente entregar de verdade tudo a Deus e falar assim, eu estou aqui, usa-me conforme a tua vontade e conforme o teu plano, né, para mim, às vezes significa você ter que ir numa direção completamente contrária que você planejou uma vida inteira, né? E somente uma paz que chega muito antes de uma resposta definitiva é que é capaz de fazer com que você vire 180 graus e caminhe numa direção diferente, né? É por isso que a oração é algo tão importante, porque ela é basicamente nosso ponto de contato e de intimidade direto com Deus, né? Se a gente orou e não viu nada mudar, a gente não precisa achar que não tem nada acontecendo, né? Por mais que a situação ao nosso redor não tenha mudado, algo dentro de nós mudou. E isso já é uma vitória, né? Isso por si só já é uma grande vitória, porque no final tudo não é sobre coisas, sobre acontecimentos, é sobre transformação de pessoas, é sobre impactar na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que estão ao teu redor, na vida daqueles que Deus vai confiar a você para influenciar, para discipular, para ajudar, né, e para compartilhar, né? Quando a gente olha para a caminhada de todos aqueles que andaram com Cristo, todos aqueles que vieram antes, depois, você vai perceber que sempre foi sobre isso. E inclusive, o nosso chamado, né? Quando Deus fala que é para a gente ir, né, pregar o Evangelho, né, anunciar o Evangelho a toda criatura, né, pregar o Evangelho e fazer discípulos, né, e batizar-os, né? Então, a gente precisa de fato entender que existe um propósito muito maior do que aquilo que rege a nossa vida no dia a dia, que é o propósito espiritual. E a gente precisa de fato ter conexão com isso, né, ter entendimento dessa coisa. Que a nossa oração seja sempre assim, né? Senhor, te agradeço porque a oração não muda apenas circunstâncias, mas principalmente transforma o meu coração. Pedir a Deus para tirar da gente toda a ansiedade, todo o medo, toda a pressa, né? E derramar sobre cada um de nós a paz, aquela paz que de fato excede todo o entendimento. E pedir para Deus guardar a nossa mente e o nosso coração, não apenas hoje, mas para todo sempre, né? Sempre orando em nome de Jesus. E como desafio para o nosso dia de hoje, né, nós podemos, antes de pedir qualquer coisa, antes de fazer uma oração de petição a Deus, né, fazer uma oração simples de pedir para que Deus transforme o nosso coração antes de transformar a nossa situação, para que a gente entenda, né, o real propósito daquilo que vem depois de sermos transformados pela palavra e pela presença dele. E depois de fazer essa oração, né, vamos respirar e receber, de fato, a paz que excede todo entendimento, a paz que somente Deus pode nos dar. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, a sua vida, a sua família, e que em nome de Jesus, cada um de nós siga em direção a esse propósito, né, de termos não somente as coisas, mas principalmente a nossa vida transformada pela oração. Deus abençoe a todos.